Senhor está aqui para que aquele que busca, para aquele que busca, para aquele que glorifica, para aquele que exalta. Aleluia. Sem perda de tempo, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus. Desculpa, igreja, no livro de Lucas. Livro de Lucas. Me desculpa, igreja, Mateus mesmo. Mateus, capítulo 14. Livro de Mateus, capítulo 14, verso de número 22. Aleluia. O Senhor aqui ainda está para operar um milagre na tua vida. O Senhor aqui ainda está para te dar a tua resposta. O Senhor ainda aqui está para te revestir com o seu poder. O Senhor aqui ainda está para derramar a tua bênção sobre a sua vida. O Senhor aqui está. Aleluia. Livro de Mateus, capítulo 14, verso de número 22, amém, igreja? Amém. Serei rápido. A palavra diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, e enquanto despedia a multidão, verso de número 24, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aleluia, glória a Deus. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. Aleluia. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aleluia! Amém, igreja? Oremos em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus, Altíssimo, glorioso Pai. Pai amado, Pai querido, o Senhor já tem falado, o Senhor já tem operado um milagre. O Senhor tem falado pelos louvores, pela Tua palavra. Mas aqui está, Senhor, a minha vida diante do Teu altar. Que não saia nenhuma palavra que venha de mim, mas que venha do Teu Espírito. Senhor, meu Deus, que não apenas língua, mas é que o Deus apareça. Não despede, Senhor, esta multidão da mesma maneira. Alimenta-os, ó Senhor. Sacia a sede, meu Deus, espiritual. Reveste, fortalece, edifica a tua amada igreja, Deus, na tua palavra. Pois sabemos que os ventos vêm, as tempestades vêm, mas aqueles que estão firmados em ti, esses não caem, Senhor. Em nome de Jesus, assim apresento já na minha vida e a tua igreja a tua palavra, Deus, em nome de Jesus. A igreja assim está glorificando o Senhor. Aleluia. Aleluia. Queridos amados irmãos, a palavra que nos mostra, aleluia, glória, uma passagem bastante conhecida para aqueles que leem a palavra do Senhor Jesus. Passagem esta que o Senhor Jesus anda por cima das águas e que o seu discípulo Pedro também anda por cima das águas. A palavra nos mostra que Jesus ordenou que os seus discípulos passassem de uma banda para outra. Eles tinham que passar pelo lago, pelo mar, atravessar de uma banda para o outro. Aleluia. E os discípulos estavam no meio do mar. O vento se tornou contrário. Diga para o seu irmão: o vento está soprando contrário. Mas a partir de hoje, diga para o seu irmão: o vento vai soprar a favor. O vento vai soprar a favor em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, estava ao contrário. Glória a Deus. O vento estava batendo contra aquele barco para um lado, para o outro, mas Jesus tinha dado uma ordem: olha, passa para outra banda que lá eu vou estar te esperando. O Senhor Jesus, ele te deu uma ordem. O vento se levantou, está ao contrário, mas a ordem foi dita e você vai ter que fazer o que o Senhor te mandou. Aleluia. O vento estava ao contrário. O vento estava forte.
E certo momento Jesus se aproximando deles, andando por cima das águas. Ele olharam e disse: Senhor, o que é aquilo? Glória a Deus. É um fantasma. Tem momentos da nossa vida que nós tememos a adversidade. Nós tememos os ventos fortes. Mas o Senhor é aquele que repreende o mar. O Senhor é aquele que aquieta os ventos. O Senhor é aquele que não mudou e que nunca vai mudar por amor a ti. Glória a Deus. É assim mesmo. Glória a Deus. Os discípulos achavam que era um fantasma, mas era Jesus andando por cima das águas. Pedro, olhando, o Senhor Jesus disse: olha, sou eu teu mestre, sou eu teu Senhor. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes o Senhor fala e nós duvidamos. O Senhor diz: eu vou dar e nós duvidamos. O Senhor faz as promessas e nós ainda queremos duvidar. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor, Ele gosta de prova. Ele diz: fazei prova de mim lá no livro de Malaquias. Aí Pedro disse: Senhor, se é tu mesmo, deixa eu ir até ti. Vem, Pedro. Aleluia. Pedro sai andando por cima das águas. Glória a Deus. Pedro sai em direção a Jesus. Pedro estava nesse momento com os seus olhos focados para Jesus. Mas certo momento Pedro deu uma deslizada, tirou o seu olhar, tirou o seu foco de Jesus e olhou para o vento que estava soprando, olhou para as águas que estavam batendo, e a sua fé ali esmoreceu naquele certo momento. Pedro começou a afundar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pedro começou a afundar. O vento muitas vezes bate contra nossas vidas para nos tirar do foco das coisas de Deus, para nos tirar do foco do Senhor Jesus. Mas aqueles que olham para o Senhor, esses são salvos. Glória a Deus. O Aleluia. Senhor me deu ontem na casa da nossa irmã: olhai para mim, sereis salvos. Enquanto nós estamos com nossos olhos focados em Jesus, Ele nos salva, Ele nos liberta, Ele nos abençoa. É mesmo. Mas a partir do momento que nós começamos a olhar para as lutas que está à direita, que está à esquerda, para os ventos que batem contra nossas vidas, aí nós começamos a desmoronar, começamos a afundar. Mas não é nesses momentos que o Senhor Ele me abandona e te abandona. É nesses momentos que Ele prova o seu amor para mim e para você. Como foi com Pedro, Ele estendeu as suas mãos e o salvou. O Senhor está com as suas mãos estendidas para te salvar em qualquer situação. Eu creio. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é aquele que Ele diz: 1000 cai ao teu lado e à tua esquerda, mas tu não será atingido. Deixa as águas baterem, deixa os ventos soprarem, deixa os inimigos se levantarem, mas o teu Deus está contigo. Glória a Deus. Aleluia. Ele deu a ordem para outra banda: tu tem que passar. Aleluia. Tu já estás passando por este mar. Aleluia. Tu estás no meio. Não é nesse momento que você pode desistir. Não é nesse momento que você deve parar. Você tem que continuar. Glória a Deus. Jesus, Ele nos deu uma ordem. Ele te deu uma ordem. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É no meio da nossa caminhada, irmãos, que as tempestades se levantam. É nos meios da nossa caminhada com Cristo que vem as perseguições, que vem as adversidades, que vem os ventos fortes para tentar nos abater, para tentar nos derrubar. Mas a casa que está firmada sobre a rocha que é Jesus Cristo, ela não cai, ela permanece de pé. Glória a Deus. Como já foi lido aqui nessa noite, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Permaneça confiando nas promessas, permaneça confiando em Jesus. Você vai estar de pé. Glória a Deus. Olhe para o seu irmão e diga: você é um vencedor. Você é o vencedor. Você é um vencedor mais uma vez. Você é o vencedor. Mais uma vez. Você é o vencedor.
O Senhor te criou foi para vencer e não para perder. Aleluia. O Senhor te criou para que você ande com a cabeça erguida, não com a cabeça baixa. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Foi para isso que o Senhor te criou. Foi para isso que o Senhor te chamou. Para que você fosse imagem e semelhança dEle. Glória a Jesus. Somos homens fracos. Pensamos em parar, pensamos em desistir. Mas o Senhor está com a sua mão estendida para a sua amada igreja. Amém. Aleluia. Aí a palavra ainda nos diz mais: lembrai-vos da mulher de Ló. Mulher esta que o Senhor deu uma ordem e ela desobedeceu. Já foi falado nessa noite de desobediência. Aleluia. Desobediência. Eu nem ia entrar nessa mensagem, mas é o Senhor que está me levando. Eu tinha preparado algo totalmente diferente, mas o Senhor mudou a palavra. Glória a O Deus. Senhor, Ele deu uma ordem e disse: olha, Ló, pega toda a tua família e sai daqui que eu vou mandar fogo. Vou destruir com tudo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. O anjo diz: olha, pega tudo e vai-se embora. Vai lá a mulher de Ló e olha para trás. Desobediência. O Senhor deu uma ordem e ela desobedeceu. Aleluia. Glória a Deus. Uma atitude muitas vezes tira a nossa vida, nos causa morte. Muitas vezes não morte carnal, mas espiritual. Aleluia, glória Mas a a Deus. desobediência também nos leva à morte carnal. Aleluia. O Senhor deu: olha, não olhe para trás. E tem crente que muitas vezes está olhando para trás, está apegado às coisas do mundo, está apegado às coisas que ficaram em Sodoma e em Gomorra. Aleluia. Glória a Deus. É um erro fatal o crente olhar para trás. O Senhor disse: olha, não olhe para trás e não pare. Está pensando em parar, está pensando em olhar para trás, não olhe, não pare. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Continue. Aleluia. Esse é o Deus que te deu a ordem. Esse é o Deus que vai te livrar. Esse é o Deus que acalma a tempestade. Aleluia. Esse é o Deus que faz o vento contrário soprar a favor na minha, tua vida. Aleluia. Este é o mesmo Deus que está aqui. Esse é o mesmo Deus que está contigo. Esse é o mesmo Deus que está no teu lar, que está no teu trabalho, que está 24 horas a pelejar pela sua igreja. Aleluia. E a terra que o Senhor te concedeu, já estou agradecendo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu convido a pastora para fazer a oração final. Glória a Deus.